papai, mamãe, vovô, vovó, professor, professora, educador, educadora, titi, todo mundo, na frente da TV e agora, preste muita atenção, porque alguns alimentos são extremamente perigosos para as crianças, facilitando, então, o engasgo. Então, é sobre isso que vamos conversar agora com a médica pediatra, doutora Lívia Paiva. Doutora Lívia, muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, você? Que bom recebê-la novamente aqui no nosso De Tudo Um Pouco. E agora conheça essa outra pauta, né? O engasgo. É tão comum assim? É muito comum, sim, né? A gente pega principalmente as crianças menorzinhas, né? De 0 até 3 anos, até uns 7 anos que ainda são mais levados, assim, e aí tem muito engasgo. E aquela é a chamada fase oral, né? Que tudo pega, leva à boca. Então, o risco é sempre maior com alimentos e brinquedos também, objetos, né? Com certeza. Eles descobrem o mundo pela boca, né? Então, põe tudo na boca, né? Olha, e tem muita coisa atrativa, né? Não só os alimentos, muitas cores e muitos brinquedos com pecinhas pequenas, de fácil remoção, né? Então, vai pôr na boca e pode engolir facilmente. A orientação pediátrica aí seria o quê? Evitar esse tipo de coisa, evitar esse tipo de alimento? Assim, as orientações são várias, né? A criança não pode, por exemplo, se alimentar sozinha, sem supervisão. Né? Ela pode comer com um garfo e a faca ela mesma, mas tem que ter o pai e a mãe. Isso, tem que ter um adulto supervisionando, né? A criança, ela não tem os últimos dentes, né? Os menorzinhos, eles não têm os últimos dentes. E aí, se eles estão comendo sozinho, aí levam um susto ou uma risada, uma gargalhada, assim, acaba que pode engolir. E isso aí que é o perigoso, entendeu? Então, não deixar a criança se alimentar sem supervisão, evitar de dar alguns alimentos, né? A gente sabe que, por exemplo, a uva escorrega muito facilmente. Então, uva não é um alimento para você dar inteira, tem que dar picada, né? Tem que estar de olho para dar, uma inofensiva uva. Mas tem outros muito mais, que são muito mais frequentes. Então, por exemplo, feijão, né? O grãozinho do feijão, a pipoca. Tanto a pipoca, um milho de pipoca, né? Ou a pipocazinha inteira. Pipoca estourada, aquela outra pipoca doce também. Ali tem uma recomendação, a gente pensa sobre esses alimentos mais, vamos dizer assim, mais lisos e mais arredondados. É aqueles que... Porque ele escorrega, né? Porque lá, os dentes lá de trás, eles demoram mais para nascer mesmo. Então, eles funcionam como uma barreira para poder mastigar. Uma travazinha. Mas tem o amendoim, as nozes... Né? Até mesmo leite, por exemplo, né? Dependendo se líquidos é mais difícil, mas tem muito caso de engasgo. A criança está sozinha ou então brincando com o irmão mais velho, por exemplo, pega a comida do prato do irmão e aí engole. Para poder muito fazer rápido. Sair correndo. Uau, que legal. Legal assim, né? Interessante por esse aspecto. Dentro dos atendimentos, por exemplo, nos PAs aí, né? Nos pronto atendimentos, o que é que mais é reincidente ali dentro desse contexto do engasgo, doutor? Principalmente de alimentos, né? E dos brinquedos, os mais coloridinhos. Então, as bolinhas, pecinhas pequenas de brinquedos. Aquelas balinhas M&M's, né? Falando da marca, mas que as balinhas... mais assim, elas são mais achatadas, mas são redondinhas. Elas produzem também, elas causam esse engasgo? Sim, também, mas elas se dissolvem mais facilmente. Aquelas balas que são mais durinhas, assim, que as balas duras, eu até brinquei no início do programa lá sobre a bala soft. Bala soft, aí tem uma turma aí que não é desse tempo, não. A senhora não é desse tempo. Né? Sim. Na verdade, a gente orienta as balas, só as balas macias, né? Bala, na verdade, é um açúcar, então a gente pede para evitar. Né? Para esse menor de 2 anos, então nem dá. Já é difícil, né, evitar. Mas aí pede para dar as balas macias, que são mais seguras. Se for dar balas macias. Isso. Vamos ali no outro espaço, doutora, para a gente poder mostrar para o pessoal alguns tipos de alimentos e até objetos que provocam engasgo. Vamos lá? Pedir para a senhora me acompanhar aqui, por gentileza. Gente, nós estamos falando aqui sobre os cuidados. Pode passar ali. Sobre os cuidados que devemos ter dentro da nossa casa com alimentos e objetos que possam, de alguma forma,
causar o engasgo aí nos nossos filhos. Doutora, então a senhora falou aqui sobre o feijão. Eu trouxe o feijão assim também, em grão. Porque que é bonitinho, aqui já né? Tá Faz um cozido barulhinho. E aqui tá... Isso, do mesmo jeito, tanto o feijão quanto o milho, o amendoim, as castanhas, né? A criança começa a colocar aquilo ali na boca para comer, ele não tem coordenação da mastigação, deglutição, que é o engolir, e nem com o respirar. Então aí tá brincando, né? A criança às vezes come e sai correndo, fica o pai e a mãe com o prato atrás da criança. Então isso daí é muito perigoso. E olha que ela está falando aqui, pessoal, do feijão também cozido. Não é só ele aqui no grão, aqui como a gente vê, bem como o milho também. Agora, doutora Lívia, a gente pensar, por exemplo, dentro desse contexto, a gente também abre um pouquinho o leque aqui, também, para o menino estar sempre sendo supervisionado, por exemplo, para não colocar stem no ouvido, colocar no nariz, que isso acontece também, né? Tem uns meninos que são anjos. Tem. Nós estamos falando de aspiração, né? Que é engolir e aí acaba que engasga. Mas esse colocar o corpo estranho pode ser em qualquer cavidade, nariz, ouvido, independente, né? Trouxe aqui bala também, né? Olha só, que colorido, bonito, extremamente cheiroso. Atrativo. Aqui, Fininho. Olha lá, ó. Extremamente atrativo. Aqui, além do que, por exemplo, tem um potinho, faz um barulho, o menino fica brincando, aí a curiosidade, estampou e come uma bala. Engole. E engasga. Agora, além do que, tem a questão do açúcar, né? Isso, que aí um outro cuidado pediátrico. O ideal já é para evitar, né? A gente já pede para evitar. Para os menores, o preferível é não dar. Menor de 2 anos, então não dá. Né? Para as crianças maiores, a gente vai dando... Porque esse também é um risco, né? O pessoal fala assim, ó, agora com 2 anos de idade, já passou a fase de toda a introdução ali dos alimentos e tudo, de todas... pode comer de tudo. Relaxa. Não é assim, né? Tem que ter ainda, saber que é uma criança. Tem que tomar cuidado, porque as crianças, elas têm ainda dificuldade de coordenação motora. Então, esse engolir, mastigar, isso ainda para eles ainda é aprendizado, entendeu? Não está bem consolidado. Então tem que tomar cuidado sim, só sob supervisão. A senhora nos traz aqui o leite, assim como qualquer outro líquido também, Isso, como qualquer outro líquido. Mas aí para mostrar aí essa parte inofensiva do leite, essa questão tão sublime, imaculada do leite, mas é um líquido que produz. Tem que ter supervisão. Nessa alimentação das crianças, a gente não pode deixar, né? Vai crescendo, já passou a introdução, a gente relaxa. Então, não pode deixar, tem que ter supervisão. Às vezes, o irmão mais velho já está ali do lado, está supervisionando, mas não está olhando. Criança tomando conta de outra. Não dá. Aí não dá certo. E isso acontece também em questão, por exemplo, ainda até mesmo com a mamadeira, por exemplo, está lá, fica, aí vai deitando. Toma deitado, começa a dormir. Leva susto. Qual que é um problema assim, que pode ter em decorrência do engasgo? A grande preocupação é se esse líquido vai para a via aérea, que a gente fala via aérea inferior, que vem para o pulmão, né? E quando esse engasgo, a gente fala que é parcial, né? Tem passagem de ar, mas tem menos passagem de ar, o menino começa a chiar, começa a tossir, fica rouquinho, roxo, isso aí é um engasgo parcial. O mais grave seria o total, né? A gente bloqueia toda a passagem de ar da via aérea. Aí esse daí é o que a gente tem que correr no A gente pode lembrar que não só alimentos produzem o engasgo, mas também objetos que a criança leva à boca. Moedinha. Eu tenho um primo que o apelido dele lá, quando era pequeno, era cofrinho. Que comia. A gente fala, as crianças cofrinho. Nossa, é moeda demais. Põe muito na boca. É atrativo, é brincar, tá ali conhecendo. Achou que colocou que vai conseguir tirar, entendeu? Então, assim, é complicado, né? Agora, a senhora nos traz também aqui objetos que também devem ser alvo de toda a atenção aí dos adultos, dos responsáveis. Vamos pegar aqui o brinquedo. A gente, dá licença aqui. Aqui, ó, são pequenas peças, tá vendo, olha? Que são facilmente desmontáveis, facilmente
legal para poder brincar ali, encaixar, fazer. Na embalagem desse brinquedinho, falava para proibido menor de 3 anos. Mas uma criança de 3 anos, pega fácil isso aqui, ó, solta, põe na boca, entendeu? 3 anos ainda é muito... Ainda está propenso a esse tipo de exploração, né? Sim, claro. Além do que também, fica aquela coisa assim, olha, deixa eu colocar aqui, aí põe na boca para segurar, para fazer outra coisa. Acontece ali, tá? Eu trouxe esse daqui também porque, assim, esse aqui é muito bonitinho, né? É um kit de costura mesmo. Atenção, mamãe, vovó, e olha aí, é muito bonitinho, é pequenininho, mas olha só, tem botão, borrachinha, agulha, né? Então, assim, são coisas fáceis de engolir e de se machucar também, né? Tudo bem, um carretel de linha não vai engolir, mas... Ô, Fininho, vem cá, vamos come essa fita médica aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui com você, Fininho. Aqui, ó, tá fita médica. Deixa eu pegar aqui. É pequenininho, é bonitinho, é atrativo, né? É colorido. Qual que a criança não vai querer brincar com uma maletinha assim? E aí tem que ficar atenta, né? Até porque está muito à mão. Lembrando que tudo isso que a gente mostra aqui não é nada que fica tão escondido. Não, muito pelo contrário. A mãe está lá fazendo o seu conserto na roupa lá e tudo. Deixa ali aquela caixinha e vira ali um alvo fácil. Agora aqui, ó, nós temos as famosas bolinhas de gude. Atenção aqui para mim aqui, ó. Aqui, ó, você lembra que tempo de... Que é isso? Eu tive infância, doutora. Tá achando que... Agora, isso aqui também é facílimo. Até porque, olha... Essas bolinhas aqui, elas ainda são todas de uma cor única, praticamente, né? Que elas, bolinha de gude tem diversas cores, né? E não precisa ser só bolinha de gude, porque hoje não se brinca tanto de bolinha de gude. Mas é objeto pequeno e redondo. E ele não se dissolve, ele é vidro. Então, isso aqui é facinho para engolir. E quando a criança está com isso na boca e leva um susto, ou alguém chama para brincar, vai, desce, entendeu? A gente bloqueia, lembra, por exemplo, eu volto ali a brincadeira com a bala soft, que eu já engasguei demais com isso. Era assim, é coisa assim simples, não precisa às vezes nem do susto, não precisa nem de um movimento brusco. Às vezes, talvez a passagem de um lado da boca para o outro já pode. Eles não têm essa coordenação ainda. Para gente adulto, às vezes é perigoso. Para uma criança que não tem ainda a coordenação, é muito mais perigoso. Agora, doutora, a gente tem algumas imagens aí também sobre essa manobra, né, no caso de um engasgo. E eu gostaria que a senhora comentasse para a gente, e eu vou pedir a nossa produção para colocar na tela, por favor. Aqui, doutora, temos aqui essas manobras aqui, você em casa vai ter ampliação dessa imagem aí. Aqui a gente está falando de um bebê, né? Para crianças, então a orientação é não deixar a criança sozinha a hora nenhuma. Engasgou, primeiro isso aqui é para menores de 1 ano, né? Coloca a criança apoiada no seu braço e no seu colo, né? Assentado, com a cabeça voltada para baixo, para fazer compressões com essa parte mais espessa da mão, perto do punho. Isso. Que são 5 vezes para frente, de modo que fizesse força para o objeto sair. Mas passando assim... Isso, batendo com força. Assim, exatamente. Depois você vira ela para frente, abre a boca dela e vê. Se você consegue ver o objeto, dá para tentar tirar. Se você não vê, pode não tentar tenta. Pegar com o dedo. Se você não está vendo o objeto lá dentro, não faça. Vai ser um objeto, o nem seu tentativa. dedo vai ser um corpo ali a mais para obstruir. Isso, aliás, e para empurrar. E machucar. E voltar, então, para... Então, você tem que tomar muito cuidado. Se você consegue ver, você tira. Então, faça primeiro as compressões pelas costas, né? Vira. Aqui tem o número 5 vezes. Porque são 5 vezes. Isso. 5 leves batidas assim nas costas, com essa palma da mão. Perto do punho. A criança com a cabeça para baixo. Tem que estar nessa diagonal nessa posição. Aqui, né? E depois, na mesma posição, para frente, com os dedos, né? Porque a criança é pequena, fazer na parte da frente, para tentar sair o objeto, entendeu? Então, faz as costas, vira a criança, faz na frente. Viu? Já deu para tirar o objeto? Tira com a mão. Não deu, não é hora de mexer mais. Esse é um momento de muita atenção para todo mundo.
para a criança, para o pai, responsável, o que for, não dominam a técnica. Pede Fora ajuda. disso, bombeiro, Isso. Antes SAMU. mesmo, se você estiver sozinho, é uma situação. Se tiver outra pessoa, pede para outra pessoa já ir pedindo ajuda, ligando para o bombeiro, para o SAMU, para poder também receber orientação pelo telefone. Até porque é possível, até a própria orientação por telefone já ajudar. consegue resolver. Isso, E né? você ganha tempo com isso caso necessite de uma emoção ali no hospital. Claro. Então, esse para os menores de 1 ano, né? Faz na frente, sempre apoiado, cuidado com a cabecinha, vira, faz nas costas e na frente. Isso. Então, aí o menino cresceu, o próximo aí, ó. Esse daí é para as crianças maiores, né? Para adulto também serve. Adulto lembrar de quem está fazendo a manobra para poder desengasgar, tá sempre apoiado, porque o adulto é pesado. As crianças pequenininhas é mais tranquila. Vai ficar aqui perto, abaixo das costelas. Você fecha a mão. Na chamada aqui, boca do estômago, né? Como o pessoal fala, o estômago tem boca, gente? A enquete aí para hoje, o estômago tem boca? Aí faz aqui. Fecha a mão, né? E com essa parte aqui da mão, fica onde fica o polegar, você posiciona assim, a outra você puxa. E dando força para cima, para o objeto poder sair. Entendeu? Tá, já produzindo esse movimento. Isso, para cima. Faz também umas 5 tentativas, pode ver se você consegue ver o objeto dentro da boca da pessoa e se conseguir tirar vendo o objeto, você tira, se não consegue, não faz força, porque você pode empurrar mais ainda. E a mesma orientação, tá sozinho, você vai tentando fazer, tem alguém já tá, vai ligando para ajuda. E se você não se sente, etc. não se sente seguro para tentar, não tente, né? Liga primeiro e vai pedindo ajuda. E a gente vê aí alguns vídeos assim, por exemplo, na internet sobre essas manobras aí, é interessante, quando chega e dá às vezes uma, às vezes uma já é suficiente, porque o engasgo não é fisiológico, não é uma coisa natural do corpo, então o corpo quer acabar com aquilo ali rapidamente. Então, se você dá uma pequena ajuda, o corpo consegue, né? Tem casos que não, claro, mas a maioria das vezes consegue. E aí, depois é só acalmar a criança, o adulto, acho que acalma mais o adulto que faz a manobra do que a criança. Mas, em síntese, é tomar cuidado com o que está à vista e à mão das crianças, especialmente ali numa fase mais, vamos dizer, delicada, até os 2 anos. Até os 3 anos. Até os 3 anos. É a fase assim. Quem não tem coordenação ainda de mastigar. Atenção total ali em cima. Aí depois sempre com a supervisão até. Como supervisão. Até ficar maior e já ter um pouquinho da consciência do que pode, do que não pode, né? Tem criança que mesmo ainda grande. Existe algum tipo de situação que seja mais propenso assim da pessoa, assim, ou para todo mundo está sujeito? Todo mundo está sujeito, né, a um engasgo. É claro que pessoas com problemas mentais ou problemas musculares, né? Essas pessoas já são mais propensas para o engasgo. Mas todo mundo está sujeito, não tem não tem assim contraindicação, um público específico, não. Pessoal de casa, olha só que massa. Começamos a segunda-feira aqui trazendo essa pauta para que todo o cuidado aí com as crianças sejam tomados exatamente para quê? Evitar o engasgo. Busca em PA, assim, a senhora tem uma proporção do que o engasgo leva a esse tipo de serviço, assim? Só de consequências? Assim, não, de procura, por exemplo, num pronto-socorro, por causa do engasgo, 30%, não sei te falar o número não, porque eu não olhei essa questão, mas que é um número grande, é principalmente meninos, porque eles são mais levados, mais aventureiros, menores de 7 anos e 90% dos engasgos são em crianças. Essa proporção eu sei te falar. E normalmente por alimentos ou objetos? Por alimentos. Olha só, então a questão está aí. Posta para você aí na sua telinha para abençoar sua manhã e, claro, o cuidado com os filhotinhos também. Então, fique atento nas dicas que a doutora Lívia Paiva, médica pediatra, veio aqui nos dar sobre o engasgo aí. Doutora Lívia.
Que Obrigada. grande honra. Obrigado, viu, pela presença. Obrigada. Um abraço lá na sua irmã. Fala que nós já estamos providenciando a contratação. Obrigada, Serginho. Eu que agradeço a Uma grande honra. Agora, doutora Lívia, nós vamos para o intervalo tomar aquele cafezinho básico. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.